Existem mistérios que a divina providência mantém selados para os meramente curiosos, mas que, em sua infinita sabedoria, decide destrancar para os corações verdadeiramente obedientes. Santa Brígida da Suécia, longe de ser uma caçadora de fenômenos sobrenaturais, nutria um pavor sagrado de tais experiências. Ela tremia diante da possibilidade do engano, da soberba espiritual, e angustiava-se pensando se sua própria alma possuía a pureza necessária para acolher mensagens das esferas celestes. Foi justamente devido a esse temor reverente, a essa humildade que tocava as raízes de seu ser, que o Senhor lhe concedeu uma graça raríssima nos anais da Igreja: a permissão para ouvir o inaudito. Ela escutou as confissões de uma alma que já havia atravessado o limiar da morte, mas que ainda padecia na espera. Não se tratava de uma assombração nem de um delírio provocado pela exaustão de suas vigílias. Era uma revelação autorizada, um instante em que a cortina entre os mundos foi erguida para que nós, os vivos, pudéssemos vislumbrar o que habitualmente nos é vedado. O tema é o destino da alma, que, após a morte, ainda não possui a brancura necessária para fitar a face de Deus. Brígida viveu no turbulento século XIV, cercada por pestes, conflitos bélicos e divisões eclesiásticas. Antes de ser a grande mística que conhecemos, foi esposa devota, mãe de 8 filhos e viúva consagrada. Suas visões não brotavam de um desejo de saber, mas da dor ofertada em silêncio, da penitência abraçada, daquela obediência cega que diz sim antes mesmo de compreender a pergunta. Numa certa noite, imersa em oração na sua cela, percebeu uma mudança na atmosfera. O ar tornou-se denso, pesado, carregado de uma presença que não ameaçava, mas impunha respeito solene. Desta vez, a voz não era a do Criador. Era um som vindo de uma dimensão onde os relógios pararam, onde o arrependimento já não altera o histórico da vida, mas onde a esperança queima, ainda que doa profundamente. Era a voz de uma alma, alguém que havia amado o Senhor, mantido a fé e frequentado os sacramentos, mas que falhara na missão final de morrer para o próprio ego. Era uma voz do purgatório. E Deus, mergulhado em seu mistério insondável, permitiu que essa alma respondesse a questionamentos não para saciar o intelecto de Brígida, mas para chocar os vivos, pois o testemunho dessa alma não traz conforto barato. Ele alerta, ele estremece, ele exige conversão. Antes de prosseguirmos nesta jornada, faço-lhe um convite simples, porém de grande peso espiritual. Inscreva-se neste canal. Mais que um clique, é um sinal de aliança com todos aqueles que buscam aprofundar-se na luz, na oração e nos mistérios divinos. Sua inscrição é o pilar desta missão. Realize esse gesto agora e caminhemos juntos. Brígida, com a mão trêmula, segurou sua pena. Ela intuía que as linhas que traçaria a seguir transformariam sua existência. E possivelmente, se você ouvir com o coração aberto, transformarão a sua também. Pois, após confrontar-se com estas revelações, a morte jamais será vista com os mesmos olhos. O pecado perderá sua aparência de insignificância e a oração deixará de ser vista como um extra. A primeira indagação de Brígida foi elementar, mas carregada de terror. Por que te encontras nesse estado? A resposta veio com uma nitidez mais dolorosa que as chamas. Porque amei a Deus, contudo, não o bastante. Porque tive fé, mas não até as últimas consequências. Porque servi, mas reservei parcelas de mim mesma. Tais frases marcaram a alma de Brígida como um ferrete em brasa. Não eram sentenças condenatórias, mas a mais
pura verdade. E a verdade, em sua plenitude, fere antes de cicatrizar. O Senhor não se satisfaz com um amor fracionado. Não aceita as sobras do nosso tempo. Ele exige a totalidade, não por egoísmo divino, mas porque sabe que somente na entrega irrestrita alcançamos a verdadeira liberdade. A alma prosseguiu sua explicação enquanto vivia na terra. Julguei que bastava abster-me do mal, mas a ausência do mal não é suficiente. É imperativo praticar o bem, e não basta apenas praticar o bem. É necessário faz-lo motivado pelo amor. E ainda não basta fazer por amor. É preciso amar sem restrições. Brígida notava febrilmente, temendo que aquelas sentenças evaporassem antes de serem fixadas no papel. Seu pulso tremia, seu coração galopava, ciente de que aquele recado não era privado, mas universal. A alma purgante não fora uma criminosa. Não trazia sangue nas mãos, nem roubos, nem a destruição de lares. Seu delito, se assim podemos classificar, era mais insidioso e, por isso, tragicamente comum. Vivera na mornidão, amando a Deus, mas idolatrando seu próprio conforto. Rezara, mas desperdiçara horas preciosas. Dera esmolas, mas retera para si muito mais do que partilhara. Agora, do lado de lá da existência, percebia com clareza absoluta que cada chance jogada fora, um passo para trás na escada do céu. Não existe segunda vida, murmurou a alma, e o tempo que imaginamos possuir já se esvaiu. Brígida soltou a pena, escondendo o rosto entre as mãos. Suas lágrimas não eram de pavor, mas de amor, pois compreendera algo terrível e sublime. Deus nos ama a tal ponto que nos impede de entrar no céu sem a brancura total. Não por sermos indignos, mas porque Ele é a própria santidade. E nessa santidade, a mediocridade não tem lugar. O diálogo estava apenas no início, e o que viria a seguir seria ainda mais penetrante, mais urgente, mais vital, pois, se foi dada voz a esta alma, foi para que nossos ouvidos se abrissem a tempo. A segunda questão de Brígida foi direta, quase ingênua na forma, mas devastadora no conteúdo. Qual pecado específico te retém aí? Houve um silêncio, não de dúvida, mas pela dificuldade de traduzir a experiência em linguagem humana. Por fim, a voz soou, exausta, porém pacífica. Não foram grandes escândalos aos olhos mundanos. Não matei, não furtei, não desfiz famílias, mas reincidi incessantemente em pequenas desobediências. E essas minúsculas rebeldias ergueram uma muralha entre mim e o Senhor. Um muro que agora preciso desmantelar, tijolo por tijolo. Um arrepio percorreu Brígida, pois a resposta a denunciava, assim como denuncia a mim e a você. Quantas vezes minimizamos? Não é grave. Deus compreende. É só um deslize. Amanhã resolvo na confissão. Entretanto, tijolo sobre tijolo, edificamos barreiras invisíveis, até que seja tarde. O mundo rotula isso de detalhes. O céu chama de atraso, pois sempre que preferimos nossa vontade à de Deus, mesmo no trivial, declaramos: eu sei mais que tu. Essa mentira, replicada 1000 vezes, forja as correntes que a alma precisa quebrar no além. A alma confessou: adiei minha conversão. Sempre apostei que haveria tempo para a mudança, para amar com intensidade, para entrega real. Mas o prazo expirou antes da minha prontidão. E aqui não existe mais cronologia, apenas purificação. Brígida ousou perguntar: o que nos assombra? O sofrimento nesse lugar a Semilhase, ao da terra? A resposta fluiu cristalina: não. Na terra, a dor
é transitória. Você se distrai, foge, alivia com conversas, sono ou consolos humanos. Aqui, a dor não passa, ela purifica. É inevitável, inegociável, inescapável. É como um fogo que não consome a carne, mas abrasa o espírito. E esse fogo é misericórdia, jamais castigo. Misericórdia. A palavra pairou no ar como fumaça de incenso. É a verdade. Deus não purifica por sadismo, mas por amor. Não pune para aniquilar, mas para restaurar. O purgatório não é a vingança de Deus. É o último ato de misericórdia para quem ainda não suporta a luz infinita. Ninguém entra no céu manchado, elucidou a alma, não por exigência arbitrária de Deus, mas porque o céu é tão puro, tão santo, tão radiante, que qualquer mácula em nós causaria mais dor que este fogo. Deus nos ama demais para permitir nossa entrada antes da limpeza completa. Brígida escrevia e as lágrimas borravam a tinta, mas ela não parava. Sabendo que cada frase daquela alma era um presente, um alerta, uma graça aos vivos, a alma então desvelou um segredo pouco compreendido. Na terra, achei que amar a Deus era sentir emoção, mas amar a Deus não é sentimento, é ato de vontade. É uma decisão a ser renovada diariamente, a cada hora, em cada escolha ínfima. Eu amava a Deus na facilidade, na conveniência, no custo zero. Mas quando amar exigia renunciar ao meu bem-estar, ao meu orgulho, aos meus gostos, eu vacilava. E essas hesitações, essas microtraições do coração, são o que agora espio. Palavras duras de ouvir, mas quão necessárias. Todos conhecemos essa mornidão, esse amor pela metade. Esse sim, porém, esse te amo, Senhor, mas eu venho primeiro. A alma do purgatório declarava inequivocamente: isso é insuficiente. Insuficiente para o céu. Brígida, reunindo coragem, indagou: o que, então, devemos fazer? A resposta foi simples e radical: morrer? Morram para si mesmos antes que a morte física os colha. Morram para suas vontades, orgulhos e confortos. Só quem morre para si vive verdadeiramente em Deus. E só quem vive nele entra no céu sem este fogo. O silêncio subsequente foi denso, sagrado. Brígida percebeu que não recebia uma aula de teologia abstrata, mas um ultimato à santidade. Um convite que não tolera atrasos, desculpas ou meias medidas. Não temos duas vidas, repetiu a alma, e cada dia sem morrermos, para o ego, é um dia a mais de purificação acumulada. Brígida cerrou os olhos, orando em silêncio. Duvidava de sua força para viver tal exigência, mas sabia não ter alternativa, pois a verdade conhecida cobra resposta. E a única resposta possível é a conversão total. O amor sem reservas. A morte do eu. Nada menos franqueia os portões celestes. Com o coração disparado, Brígida arriscou uma pergunta que muitos guardam em segredo. Podes orar por ti mesma? Podes pedir a Deus que abrevie teu tormento? A resposta veio carregada de uma tristeza transdimensional. Não. A era do mérito encerrou-se. Em vida, minhas orações tinham peso diante de Deus. Cada sacrifício contava. Cada lágrima de contrição abria caminhos. Mas agora, morta, não posso merecer nada. Sou dependente absoluta do que fazem por mim. Que realidade difícil de digerir. Contudo, de uma clareza solar. A vida terrena não é palco para mero gozo ou sofrimento estéril. É o único período de crescimento espiritual onde nossos atos ecoam na eternidade. Após a morte, a colheita cessa. Resta contabilizar o plantio. Por isso, a alma continuou.
cada missa em meu favor, cada rosário em meu nome, cada esmola pela minha alma, tudo isso chega aqui como refrigério sobre brasas. Vocês, os vivos, são minha única esperança. Brígida sentiu o fardo dessa missão. Nós somos a esperança dos que padecem, não por incapacidade de Deus, mas porque Ele desenhou a salvação como obra comunitária, que os vivos socorram os mortos. Ninguém se salva ilhado. A comunhão dos santos não é teoria bela, é prática urgente e poderosa. E o que mais alivia tua dor? Perguntou Brígida com voz frágil. A alma foi taxativa. A Santa Missa. Nada no cosmos iguala o poder da missa. Na missa, não é só a igreja que suplica, é o próprio Cristo que se oferta ao Pai. Quando essa oferta se une ao meu nome, quando pedem que a missa seja aplicada por mim, o efeito é instantâneo. Inexiste oração mais potente, sacrifício maior, intercessão mais eficaz. Brígida anotava veloz, quase em apneia, compreendendo o esquecimento dos homens. Esqueceram que a missa não é ritual, hábito ou dever dominical. A missa é o Calvário tornado presente. É o sangue de Cristo vertido novamente, não em dor, mas em glória, lavando as almas despreparadas para o céu. Tu te arrependes? Sussurrou Brígida. A resposta foi um grito mudo que rasgou seu interior. Sim, arrependo-me, mas não de ter sofrido, nem das provações ou testes. Arrependo-me de não ter amado mais, quando tinha o poder de fazê-lo. Arrependo-me dos minutos perdidos, das chances jogadas fora, de cada vez que preferi o conforto à santidade. Quantas vezes choramos pelos motivos errados? Choramos por sofrer, por sermos rejeitados, por perdas materiais, mas não choramos pelo essencial, a falta de amor. A alma prosseguiu. Se eu pudesse regressar à terra por um único dia, não pediria ouro, saúde ou luxo. Pediria apenas a graça de amar desmedidamente, de me entregar sem freios, de viver cada segundo como o derradeiro, pois agora vejo que cada segundo era de fato o último. Cada chance de amar era irrepetível, e eu as deixei ir. Confiando num depois, Brígida chorou, e as lágrimas banharam seu rosto. Pois essa é a verdade mais crua. O tempo que achamos ter já passou. Reuniu forças para mais uma questão. O que mais te surpreendeu após a morte? A alma calou-se longamente, buscando vocabulário para o indizível. Ao falar, a voz soou alterada, suave, reverente. A santidade de Deus. Na terra, ouvimos falar, lemos, confessamos com a boca, mas não compreendemos. É impossível compreender, pois a santidade divina não é só pureza moral. É fogo, é luz absoluta. É uma beleza tão avassaladora que qualquer sombra em nós se torna insuportável. Brígida mal sustentava a pena, absorvendo o que poucos entendem. Deus não exige santidade por capricho, mas porque Ele é santo, aproximar-se dele. Impuro seria como abraçar o sol sem escudo. A segunda surpresa, continuou a alma, foi perceber o quanto levei a sério as coisas erradas. Preocupei-me excessivamente com reputação, com a opinião alheia, com garantir meu bem-estar. Agora vejo que tudo era fumaça, vaidade. Nada disso tem valor aqui. Só importa o quanto amamos. E eu amei tão pouco. Tais palavras ressoaram em Brígida como sinos de despertar, pois todos cometemos o mesmo erro agora. Damos peso ao irrelevante e leveza ao eterno. Cuidamos da imagem, do sucesso, do conforto, mas quanto tempo dedicamos ao amor real? Quanto investimos na morte do eu? Quanto tempo gastamos em oração profunda,
sacrifício oculto, entrega total, a alma descobrir à tarde que o céu não se molda a nós. Nós é que devemos ser transfigurados para entrar nele. E essa metamorfose é tarefa terrena. Após a morte não se cresce, apenas se purifica. Com voz trêmula, Brígida perguntou: qual o erro mais comum dos vivos? A resposta veio sem hesitação, como um trovão no silêncio. Acreditar que sempre haverá tempo. Todos pensam: amanhã me arrependo, amanhã mudo, amanhã começo a viver. Mas o amanhã não é promessa garantida a ninguém. E para muitos, o último aviso já passou despercebido. Que golpe! Todos somos réus desse erro. Todos postergamos a conversão, deixamos para depois o dever de hoje. Enquanto isso, o tempo corre, a vida escorre pelos dedos e a eternidade avança, sem estarmos prontos. Na terra, disse a alma vivicei, uma estranha ilusão de permanência. As pessoas agem como imortais, donas de todo o tempo. Planejam o futuro, edificam sonhos, acumulam bens, mas não planejam a eternidade. E quando a morte chega, surpreendem-se como se fosse algo imprevisto. Brígida estremeceu com a verdade. Sabemos que morreremos, mas vivemos como se não soubéssemos. Projetamos para 10 anos à frente, sem garantia do amanhã. Então, ela ousou perguntar o que muitos temem: a morte repentina é castigo de Deus? A resposta roubou-lhe o ar. Não, a morte súbita não é castigo, é permissão. Deus a permite quando a alma já não atenderia a novos avisos, quando a misericórdia vê que mais tempo só geraria mais pecado. Por vezes, Deus corta o fio da vida, não por ira, mas por compaixão, impedindo que a alma mergulhe mais fundo nas trevas. Que mistério profundo, difícil de aceitar. Vemos a morte súbita como tragédia ou injustiça, mas da ótica eterna pode ser a misericórdia final. Deus sonda os corações. Sabe quando uma conversão é possível e quando o coração está tão endurecido que o tempo seria sua ruína? Por isso, explicou a alma, não devemos julgar quem morre de repente. Desconhecemos o diálogo secreto entre aquela alma e Deus no instante derradeiro. Desconhecemos a graça ofertada, o arrependimento possível. Só Deus sabe. Brígida escrevia trêmula, percebendo que a justiça divina é infinitamente mais complexa e misericordiosa do que supomos. Não é mecânica, fria ou calculadora. É uma justiça que considera cada circunstância, fraqueza, chance perdida ou agarrada. O que pedirias aos vivos? Quis saber Brígida. A resposta foi direta, urgente, gritada. Que rezem agora, não amanhã, nem semana que vem, agora. Porque o agora é a única posse real. O resto é ilusão, que chamado límpido, que combite, urgente. Sempre achamos tempo para tudo, menos para o essencial. Tempo para redes sociais, séries, distrações infinitas. Mas para orar, ler a Escritura, sacrificar-se pelas almas, deixamos para depois, e o depois nunca chega. Cada dia sem oração, alertou a alma, é dia perdido. Cada noite sem exame de consciência é chance desperdiçada. Cada missa perdida por preguiça é graça rejeitada. Tudo soma, tudo pesa. Brígida respirou fundo antes da próxima pergunta, prevendo a dor da resposta. Quem sofre mais no purgatório? A alma silenciou, como se a pergunta doesse. Falou, enfim, com voz exausta e triste. Os que sabiam muito e amaram pouco. Os que conheciam a doutrina sem vivê-la. Os que citavam a Bíblia de cor sem segui-la. Os que apontavam falhas alheias, cegos às próprias. Os que falavam de Deus sem basculou verdadeiramente. Palavras duras,
porém vitais para hoje. Há muitos que se dizem cristãos, vivendo como pagãos. Muitos teólogos que desconhecem Deus. Muitos defensores da fé na internet, que não oram no secreto. Muitos críticos da igreja que não se criticam. Conhecimento sem amor, explicou a alma, pesa mais que a ignorância. Quem conhece a verdade e não a vive, tem menos desculpa. A quem muito é dado, muito será cobrado. Brígida fechou os olhos, orando, pois ela mesma, com suas visões, poderia cair nessa armadilha. O perigo não é saber pouco, é saber muito e viver pouco. A alma adicionou um aviso final. Digam aos vivos que não caçem sinais, milagres ou visões. Já possuem o necessário, os sacramentos, a escritura, a oração, isso basta e sobra. Se não vivem com isso, não viveriam com mais. Brígida entendeu que o problema nunca foi falta de informação, mas falta de conversão. Não precisamos de mais luz, mas de olhos novos para ver a luz que já temos. Com o coração transbordando, perguntou num fio de voz: O que acelera a tua libertação? Como podemos ajudar mais? A resposta cortou as trevas como um raio. 3 coisas. Acima de tudo, a Santa Missa por minha alma, sacrifícios aceitos em silêncio, sem queixa ou rancor. E o rosário rezado com amor, sem pressa ou distração. Tão simples, tão poderoso, a missa, explicou, pois é o sacrifício de Cristo no Calvário. Quando pedem uma missa por mim, o sangue de Cristo banha minhas feridas espirituais. Nada no universo é mais poderoso. Brígida sentiu o peso das palavras. Quantos assistem à missa alheios às almas sofredoras? Quantos esquecem de oferecer a Eucaristia, de pedir ao Padre pelos defuntos? Os sacrifícios silenciosos, continuou. O sofrimento unido ao de Cristo tem valor infinito. Quando alguém na terra aceita dor, humilhação ou doença sem reclamar, oferecendo pelas almas. Isso nos chega como água fresca no deserto. Que revelação! Todos sofremos dores e decepções. A diferença é o que fazemos com isso. Desperdiçamos em lamentos, transformamos em amargura ou convertemos em oração pelos impotentes. E o rosário, acrescentou com ternura palpável. Cada Ave Maria é um carinho da mãe em minhas chagas. Maria é mãe de misericórdia. Quando rezam o terço por nós, ela intercede ao Filho. Não há oração que ela ignore, súplica que não leve ao trono de Deus. Brígida chorou. O rosário, oração simples que alguns desprezam, tem poder incompreendido. Não importa a quantidade, mas o amor na prece. Temendo a resposta, Brígida perguntou: Vês o céu daí? A alma calou-se, como se a pergunta doesse docemente, inexplicável. Sim, vejo, e é o que mais dói e mais consola. Que paradoxo! Dói, explicou, porque vejo a felicidade infinita que me aguarda, a luz eterna, o amor infalível. Vejo os santos, os anjos, a face de Deus, mas de longe, como quem vê o sol por um véu, sentindo o calor sem poder aproximar-se. Essa distância, mesmo temporária, é uma agonia pior que o fogo. Brígida mal respirava, entendendo o que poucos captam. A dor do purgatório não é apenas física, é a saudade de Deus. É saber que Ele espera tão perto, mas ainda somos inalcançáveis, mas também consola. A voz iluminou-se, pois tenho certeza absoluta da chegada. Não há dúvida, medo ou risco de perdição. O purgatório dói, mas não é o inferno. Inferno é desespero eterno. Purgatório é esperança em chamas. Sei que cada segundo me aproxima dele, sei que a purificação tem fim
E o fim é a glória. Que consolo na dor! As almas sofrem, sim, mas sofrem com esperança. Sabem que a dor não é vã, que cada lágrima limpa, que cada instante as leva ao abraço divino. Trêmula, Brígida perguntou: voltarias à terra, se pudesses? A resposta foi um grito imediato: sim, não para fugir da dor. Voltaria por um dia, uma hora, para amar mais. Para amar como agora sei que deveria. Para viver cada segundo com a intensidade que só a proximidade da eternidade ensina. Que desejo puro! Se voltasse, continuou, não perderia um segundo com futilidades. Não me importaria com opiniões, não guardaria mágoas, não adiaria perdões, não calaria o amor. Viveria cada instante como chance única de glorificar a Deus. Pois é isso que é, uma chance única. Brígida chorou copiosamente, pois ainda estava viva, ainda tinha tempo, ainda podia fazer o que aquela alma ansiava e não podia mais. E nós também, nós que lemos, que ouvimos, ainda temos tempo, ainda podemos mudar, amar mais, perdoar, nos entregar. Mas até quando? Sentindo o fim do encontro, Brígida reuniu coragem para a última questão. Algo mais a dizer? Um último aviso? A resposta atravessou mundos e corações. Diga-lhes que não vivam como se Deus estivesse longe. Ele está mais perto que imaginam. Cada batida do coração pode ser a última. Cada amanhecer, o final. E nesse momento, só uma coisa importará: o quanto amaram. Santa Brígida soltou a pena. Tremia de reverência e amor, pois entendera o segredo. A eternidade não começa na morte, começa agora. Retomou a pena, escrevendo não só para si. Escrevia para a posteridade, para você, para mim, para quem ainda pode mudar. A revelação não veio para aterrorizar, mas para salvar. Não para condenar, mas para despertar. Deus, em misericórdia, ergue o véu para que não caminhemos sonâmbulos para o abismo. Se esta mensagem te alcançou, não foi acaso. Deus não joga dados. Talvez seja o aviso necessário. A última chamada antes do fim. Antes de encerrar, peço algo simples, mas vital. Ofereça hoje uma missa por uma alma esquecida. Reze um rosário por quem não pode mais rezar. Faça um sacrifício oculto pelas almas sofredoras. Talvez amanhã façam o mesmo por você, pois todos cruzaremos esse portal, e ao fazê-lo, levaremos apenas o amor doado. A única moeda será a oração feita. O único valor será o quanto morremos para nós mesmos enquanto havia tempo. Santa Brígida viveu seus dias com urgência santa, não fugindo do medo, mas correndo para o amor. Cada missa, a última. Cada rosário, decisivo para a eternidade. Cada sacrifício, uma oferta real. Quando sua hora chegou, dizem que não temeu, pois vivera preparando-se. Amou enquanto pôde, deu enquanto teve. Morreu para si, antes que a morte a levasse. Que façamos o mesmo, sem esperar o amanhã para amar, sem adiar a conversão, pois o nosso tempo já corre. E ao fim restará a pergunta: amamos o suficiente? A misericórdia é infinita, o tempo de merecê-la. Não, a graça existe enquanto há vida. O perdão espera quem o busca antes de morrer. Do silêncio, as almas gritam: não errem como nós. Não deixem para amanhã o possível de hoje. Não vivam como imortais. Perdoem agora. Convertam-se agora, pois o agora é tudo o que temos e aonde Deus nos aguarda. Sim,